tô tentando recomeçar a vlogar, né? E aí eu comecei a ler esse livro aqui, do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. E o livro é tão interessante que eu fiquei com vontade de voltar a vlogar para partilhar aqui no YouTube um pouco dessa leitura. Ele é um livro relativamente curto, eu acredito que não vai ser um livro demorado para ler, acho que vai ser um livro rápido. E aí eu pensei em fazer um vlog sobre essa leitura aqui, sobre as impressões que eu vou tendo durante essa leitura. Então, é um livro dividido em capítulos, os capítulos não são numerados, mas é um livro dividido em capítulos. Essa edição da Editora Record eu acho linda, eles estão relançando as edições do Gabriel em edições de luxo, mas ainda prefiro essas aqui. E eu acredito que essas edições são mais confortáveis para ler também. Então, no primeiro capítulo, eu li o primeiro capítulo e estou começando o segundo. São poucas páginas de primeiro capítulo. E aí, o mais interessante que eu estou achando é que o capítulo já começa assim, o primeiro capítulo. No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, é assim, uma história que a gente já começa sabendo como é que ela termina, digamos assim. Eu acredito que sim, porque o Santiago é um personagem importante nessa história. Talvez o mais importante, afinal, é a crônica de uma morte anunciada. E essa morte é anunciada no primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Então, a gente já começa sabendo que ele vai morrer, né? Ele ainda está vivo, mas a gente começa sabendo que ele vai morrer. A escrita do Gabo, eu já tive uma experiência ano passado com Ninguém Escreve ao Coronel, e a escrita do Gabo é apaixonante. É uma narrativa fluida, ele não se demora em descrições, e isso não faz com que o livro seja que tenha descrições pobres, muito pelo contrário. Tem descrições até poéticas. Eu li ano passado Ninguém Escreve ao Coronel, é o general, acho que é o coronel. Eu sempre me atrapalho com o título desse livro. Mas eu acho que é isso, Ninguém Escreve ao Coronel. E eu me apaixonei, naquele livro eu me apaixonei por ele. Mas aí eu fiquei pensando, não, antes de eu declarar esse amor, né, não vou ser frívola e vou declarar esse amor assim, sem conhecer mais nada dele. E daí eu fui esse ano e peguei o Crônica de uma Morte Anunciada para testar esse amor. E esse amor é verdadeiro. É muito gostoso, sabe? A escrita dele é muito gostosa, assim, é fluida, como eu disse, e não deixa de ser bonita. Ela é poética, mas ela também não se amarra em descrição, de detalhes, assim, em minúcias. E o que eu acho interessante é que ele vai amarrando, ele costura a narrativa. Ele vai amarrando as coisas assim, que é impossível você não conhecer os detalhes. E nenhuma ponta fica solta, né? Pelo menos eu tive essa impressão com Ninguém Escreve ao Coronel, e tô tendo essa impressão agora com Crônica da Morte Anunciada. Mas já falei demais, eu tô apenas no primeiro capítulo. Como eu disse, a gente já sabe que Santiago Nassar vai morrer às 5... Não, que ele morreu um pouco depois, mas que ele acordou às 5 e pouco para morrer naquele dia. E ele é um personagem, assim, dá pra perceber que ele é um personagem sedutor, atraente, pelas descrições, pelo que se fala dele, né? Tem uma descrição que eu acho um pouco problemática. Aí, nesse momento, eu pensei, merece a morte mesmo. Mas, no mais, tá bem legal. E aí, eu espero fazer um vlog dessa leitura aqui. Eu tô lendo outras coisas e depois eu mostro, tá bom? Vamos lá. Para falar mais um pouquinho, né, desse vlog de leitura
da Crônica de uma Morte Anunciada do Gabo, voltei para falar agora sobre os dois capítulos que eu li na sequência, que foram o segundo e o terceiro capítulo. E assim, gente, leia, só leia, porque é muito bom, é muito bacana esse livro. No segundo capítulo, ele nos apresenta, na verdade, a Bayard de Saint-Romain, que é uma espécie de... É um estranho que chega naquele vilarejo, ninguém sabe muito bem de onde ele veio e por que ele está ali. Ele é meio que tratado a princípio como um forasteiro. E ele chega ali para casar com uma das irmãs Vicário. E aí fica uma coisa assim meio... Ninguém entende, porque ele viu ela poucas vezes e de repente resolveu que queria casar com ela. E ela não gosta muito dele. Ela não foi muito com a cara dele. E aí nesse capítulo a gente vai sendo apresentada essa história desse homem que chega nesse vilarejo, ninguém sabe de onde é que ele veio, por que ele está ali. E ele quer casar com aquela menina, a menina é discreta, ela não tem grandes atributos. Se descreve a família, ela é oriunda de uma família muito simples e ele demonstra ter muito dinheiro, porque dinheiro para ele não é problema. Ela escolhe a casa que ela quer viver naquele lugarejo, é uma casa muito cara, muito bonita, ele vai lá, compra a casa que ela queria e tal. Então dinheiro para ele não é problema, o que causa mais um estranhamento, né? Porque se ele tem tanto dinheiro, o que é que ele quer com uma pessoa tão pobre, tão humilde, que nem é tão bonita assim? E esse segundo capítulo é descrevendo esse relacionamento dos dois, e é o capítulo do motivo. Por que mataram Santiago Nassar? Né? E aí, esse é o capítulo do motivo. No final do capítulo, a gente fica sabendo por que, né, por que aquelas pessoas mataram o Santiago Nassar. Assim, não fica muito claro, porque é o que a menina diz, mas não tem uma prova concreta, não nesse capítulo, pode ter mais pra frente, mas é o que se diz. Então a prova é baseada no que ela diz, né? Não sei. No terceiro capítulo, é sabendo quem matou o Santiago Nassar, né? É muito interessante, eu sou muito apaixonada pela narrativa, né? Por como o autor escolhe escrever sobre essa história. E o jeito que ele escreve aqui sobre essa história é incrível. A partir de quando você passa a analisar essa questão da narrativa, de como o escritor está escolhendo narrar aquela história, está escolhendo tecer aquela história. É muito interessante. Essa divisão dos capítulos é muito legal também por isso. E daí no terceiro capítulo a gente é apresentado a quem matou o Santiago Nassar, que no caso não foi uma pessoa, foram duas. São os irmãos Vicário, irmãos da moça que casou com o Bayardo. Os nomes são engraçados. Então, esses irmãos, por que é uma crônica de uma morte anunciada? Nesse terceiro capítulo fica claro por que é anunciada. Porque esses irmãos, eles anunciam a morte. Assim que Santiago sai do casamento e que acontece uma certa coisa lá, os irmãos anunciam já na madrugada que vão matar Santiago Nassar. Eles anunciam. Eles falam aos pais, eles falam aos vizinhos, eles falam a quem eles encontram pela frente. Eles sentam para esperar Santiago Nassar sair de casa e eles anunciam que vão matar Santiago Nassar. Aqui eu marquei um trechinho que dizia o seguinte, ó. Tinha a certeza de que os irmãos Vicário não estavam tão ansiosos para cumprir a sentença como para encontrar alguém que lhes fizesse o favor de impedi-los. E é justamente essa sensação que eu fico nesse terceiro capítulo. Porque eles falam tanto que eles vão matar e eles esperam. Era o dia seguinte do casamento e era um dia que o bispo ia passar nesse vilarejo. Então tem um certo momento em que uma personagem diz assim, não faça isso agora, espere o bispo passar, porque vai ser um ultraje com o bispo. E eles esperam.
né? Então, e as pessoas em volta também não dão muita atenção para o que aqueles meninos estão falando, porque são gêmeos e são dois jovens rapazes. Eles não dão atenção para o que eles estão falando, parece que é uma bobagem. É assim, se divide assim mais ou menos. Alguns personagens acreditam que eles vão cometer aquele crime, e aí eles agem da forma que consideram mais adequada para impedir aquele crime, e outros personagens não acreditam. Fico pensando que assim, sabe quando as pessoas são tão pacatas que você diz assim, bobagem, eles vão conversar e vão resolver isso aí. E é mais ou menos, e fica muita gente assistindo aquelas ameaças. É uma morte que está sendo anunciada. E é como diz nesse trecho, parece que eles estão pedindo, ei, a gente vai fazer uma besteira. Por favor, nos impeçam de fazer essa besteira. Mas ninguém faz nada, né? As pessoas ficam ali, naquele transe. Também tem a questão da visita do bispo. Pode ser que tenha sido por isso que as pessoas, né, não se envolveram com a história. Ninguém está entendendo muito, porque eram todos amigos, faziam todos parte do mesmo grupo. Ninguém entende muito bem o que aquela gente está querendo dizer com que vai matar Santiago Nassar. É um topor coletivo que ninguém faz nada e fica por isso mesmo, até que acontece mataram Santiago Nassar. Todo capítulo te indica que realmente ele está morto, né? Não tem muito o que fazer, porque ele está morto. Faltam mais 2 capítulos, né? Porque é um livro curtinho. São 157 páginas. Eu vou ler. Eu não sei se eu termino hoje, mas eu termino amanhã com certeza. Então, esse é um livro rapidinho, assim. Em 3 sentadinhas eu consegui ler. Vou conseguir, né? Porque ainda não. Mas aí eu volto depois para falar desses 2 últimos, porque não dá para parar de ler, né? Tô gostando demais. Até mais! Como eu previ, um livro curto, e no 3º dia eu consegui terminar, como eu estava prevendo. Coloquei o celular aqui no tripé para ficar mais fácil para conversar com vocês. E como eu falei, não é um livro difícil de terminar, e você consegue ler tranquilamente esse livro aqui em um dia. Se você pegar esse livro para ler em um dia, você consegue tranquilamente, porque é uma leitura gostosa, é fluida, apesar de ser um tema um pouco cascudo, mas dá tranquilo para você ler em um dia. E aí eu li no 3º dia, passou um tempo, porque eu tenho esse problema, eu começo a ler os livros e coloco outros no meio, e aí depois eu esqueço um pouquinho, aí eu lembro, eu tô lendo aquele. Então, digamos que não é o 3º dia consecutivo, mas estamos no 3º dia. E aí, nesses 2 últimos capítulos, fica claro o estrago que aquela morte fez na vida dessas pessoas, né? De todos os envolvidos nela, nos irmãos Vicário que acabaram matando o Santiago, na irmã, que eu esqueci o nome, que acabou por acusar o Santiago. Depois ela percebe que ela realmente gostava do Baiardo, né? Com o tempo ela vai perceber isso, que ela gostava dele. Só que já era, né? Porque ela tinha estragado tudo. Mas aí, esse capítulo meio que se desenvolve mostrando como aquela morte modificou aquelas pessoas, né? Modificou aqueles irmãos que não tinham aquele tipo de maldade, aquele tipo de sentimento de tirar a vida de outra pessoa. Então, eles ficaram modificados para o resto da vida. Eles foram mexidos por esse episódio pelo resto da vida. E dessa mulher que pensava não querer aquele homem com o qual ela estava casando, obrigada, ou casando por conformismo, ou por o que seja, mas mudou a vida dela também, porque aquele sentimento que ela tinha de rejeição
pelo Bayardo, né, pelo seu prometido, acaba se transformando em um sentimento de querer aquele homem, de querer estar com aquele homem. E no final desse capítulo é interessante o que acontece, eu não vou contar para não dar spoiler. E o último capítulo é o capítulo mais difícil, a meu ver. Esse livro não tem como a gente dar spoilers, porque o maior spoiler de todos está no título, né? Crônicas de uma Morte Anunciada. Então a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já pega o livro sabendo que tem uma morte ali que foi anunciada e que aconteceu. Mas o último capítulo, para mim, foi o mais difícil, porque ele narra com riqueza de detalhes o que aconteceu naquele dia. E a impressão que fica muito para mim é essa coisa de que todo mundo sabia que estava acontecendo e ninguém fez nada porque as pessoas achavam que aqueles irmãos não tinham a coragem para fazer aquilo, ou que aquilo eles eram tão próximos, tão amigos, que aquela promessa de morte era uma coisa tão surreal, tão fora de questão, que as pessoas não fazem nada. E as que tentam fazer acabam não fazendo o suficiente para impedir que aquilo acontecesse. E esse último capítulo, ele narra todas as, digamos todas não, mas as desventuras que levaram a ele acabar morto, né, ao Santiago acabar morto, e narram como foi que aconteceu, né, a morte, como foi que aquilo se deu. Então é forte, é muito forte, digamos. Se você não curte muito essa questão de filmes de ação, por exemplo, você não vai gostar. Provavelmente você não goste do jeito como ele narra aqui, porque é forte. Pra mim foi forte, foi estranho. Eu fiquei imaginando aquela cena acontecendo, aquela morte acontecendo, e me deu uns calafrios, umas coisas assim, mas mérito do Gabriel Garcia Marques, que consegue narrar dessa forma, que te coloca lá no lugar, que te coloca como espectador daquele crime, mesmo que você não queira ser um espectador, mesmo que você diga, sai daí, criatura, vão te matar, acorda. Mas aí não tem mais o que fazer, né? Porque... Então fica aí a indicação. Eu amei esse livro. É o segundo livro do Gabriel que eu leio. O primeiro foi Ninguém Escreveu Coronel, Ninguém Escreveu General, sei lá. Eu confundo esse título, já é normal dizer isso. Mas eu gostei demais desse livro e eu já posso dizer com toda a segurança que o Gabriel Garcia Marques é um dos escritores que eu mais gosto na vida. E eu quero ler mais coisas dele muito logo, sabe? Eu não quero esperar, não quero ter um Gabriel Garcia Marques por ano. Não, eu quero ler tudo dele. E aí, quem sabe, lá pra frente eu volte a reler um por ano. Mas essa é a urgência que eu tenho de conhecer a escrita dele, e ele me abre os olhos para a literatura latino-americana, né? Eu gosto de pensar em como a gente se reconhece nos enredos. Eu me reconheço demais nos enredos dele, apesar de ser uma realidade, né? Colômbia é uma realidade completamente diferente do Brasil, mas existe alguma coisa irmã desses países, desses escritores, dessas culturas e dessas realidades que atrai, sabe? Que me faz querer conhecer mais da literatura latino-americana, da literatura sul-africana, principalmente, né? Que estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. A língua separa o Brasil um pouco, né? De outros países sul-americanos, mas amei, indico demais. Se você ficou até aqui, porque eu acho que ficou um vlog imenso. Você arrasou. Obrigada mesmo, viu? Eu sei que eu sumo, mas eu volto, porque eu gosto disso aqui. E eu vou tentar fazer mais vlogs de outros livros. Se você tá até aqui e você gostou, deixa teu like só pra dizer pra mim que, né, faz aí mais vídeos sobre isso. Se é que ainda tem algum engajamento nesse canal, né? Porque eu sumo tanto. Mas desculpa aí, é porque a vida acontece, a gente se perde, mas eu tô conseguindo me encontrar novamente. Quem sabe a partir de agora eu consiga trazer mais conteúdo pra cá. De todos os conteúdos, tá? Você que tá aqui por causa da redação, também calma aí, a gente vai voltar a falar sobre ela. E era isso. Beijo, curte, compartilha, se inscreve. Eu vou começar a pedir isso nos vídeos pra ver se gera engajamento pra vocês, né? Acho que vocês gostam quando a gente pede pra curtir, pra compartilhar, para se inscrever, e aí eu volto depois com outros vlogs de leitura e com outros conteúdos, com toda certeza. Beijinho, tchau e até a próxima.